Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta se o Flamengo vai conseguir contratar uma das maiores joias das categorias de base do futebol brasileiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo está de olho em uma das maiores joias do futebol brasileiro, e eu me refiro a Ayran, atacante de 17 anos de idade, que já tem atuado no time principal do Cuiabá. Nas últimas horas, surgiu a informação de que o Flamengo deve pagar a multa de 10 milhões de reais para tirar o atleta do time profissional do Cuiabá e colocá-lo no sub-20, até para que ele continue evoluindo e mais para frente seja utilizado no Flamengo principal. Antes de gravar o vídeo, consultei Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e o Cristiano assegura que não vai haver negociação com o Flamengo. A ótima relação do Cuiabá com o Flamengo vai impedir que o Fla deposite esses 10 milhões de reais, pelo menos na visão do dirigente do Cuiabá. Houve uma consulta do Flamengo em relação ao Cuiabá, com a ideia de que o atleta fosse transferido. Mas a ideia do Cuiabá, segundo o Cristiano Dresch, não é criar jogadores para a base para que eles sejam negociados com a base. A ideia é negociar atletas do time principal para a equipe principal de times brasileiros. Tudo para que movimente mais dinheiro. Ainda perguntei, mas Cristiano, se o Flamengo depositar os 10 milhões de reais, você fica de mãos atadas, né? E o Cristiano disse que pela boa relação que tem com o Flamengo, ele não imagina que isso possa acontecer. Só para completar, o Ayran, que foi revelado nas categorias de base do Botafogo e chegou em 2024 ao Cuiabá, foi procurado recentemente pelo time dourado para a renovação do seu contrato. E o Ayran não quis renovar, até por isso foi despromovido do time principal para as categorias de base e tem treinado à parte. Tem mais uma pergunta aqui sobre o Danilo. E o Danilo pergunta o VT do Brown. Danilo, não é proposta ainda, tá? Mas o Newcastle namora a possibilidade de contratar o Danilo. Newcastle que pode perder o Bruno Guimarães. Bora explicar em detalhes essa história. Deixa eu até mandar mensagem pro empresário do Bruno, para entender se... Boa noite, tudo em ordem por aí? Bruno e Arsenal. Esquentou? Então vamos lá, só para explicar e contextualizar. O Arsenal está tentando contratar o Bruno Guimarães do Newcastle já há algum tempo, desde a Copa. A primeira proposta de 55 milhões de libras foi recusada, o Arsenal sinalizou com uma nova proposta, o Newcastle tem relutado com a ideia. Se a negociação avançar e o Bruno Guimarães trocar o Newcastle pelo Arsenal, ou a prioridade do Newcastle para repor a saída do Bruno Guimarães vai ser a do Danilo, jogador do Botafogo. E esse talvez seja o maior empecilho, o maior problema para Flamengo e Palmeiras. O Danilo, desde o princípio, sempre deixou claro que a prioridade dele era voltar para a Premier League. Se pintar uma proposta de Premier League do Newcastle, que tem brigado na parte de cima da tabela, eu acho que Palmeiras e Flamengo vão acabar ficando para trás, tá? Mas tudo passa por essa situação envolvendo o Bruno Guimarães. Já mandei mensagem para o empresário do Bruno, assim que tiver alguma posição eu conto para vocês. O Flamengo vai contratar nessa janela? Vai, mas o Flamengo está esperando movimentos no futebol europeu. A lógica do José Boto, que é o executivo de futebol, e do presidente BAP, eles entendem que grandes negócios em que o Flamengo pode se meter vão acontecer a partir do momento em que os gigantes do futebol europeu começarem a movimentar a cadeia. Sabe aquela história dos dominós caindo? Os grandes começam a mexer esse tabuleiro e conforme eles vão mexendo, as oportunidades vão surgindo. Então, o Flamengo não está com muita pressa, a janela por aqui abre só no dia 20 de julho e se encerra em 11 de setembro, tá? Então, de fato, um tempo confortável para que esses negócios acabem acontecendo, tá? Vinícius Tobias, lateral no Flamengo, isso procede? Cara, esse não é um cara que surgiu no Internacional e foi pro Shakhtar Donetsk? Eu acho que não procede porque o Flamengo acabou por recusar uma proposta pelo Emerson Royal, né? Esse mesmo, Shakhtar Donetsk. Ele era 22 anos de idade, lateral direito. Quer ver? Ó, só para confirmar, lateral direito. Ele era do Inter, foi para o Shakhtar, foi para o Real Madrid Castilha, teve no Real Madrid sub-19 e voltou para o Shakhtar. Temporada passada de 39 jogos, 2 gols e 2 assistências. Jogou bastante temporada em passada, hein? Por um cara de quantos anos? 22 anos, cara. Na escassez de lateral direito, esse talvez seja um menino para a gente olhar, porque tá faltando um lateral direito. Deixa eu ver os números dele aqui, ó. 25 jogos como titular, 14 na condição de reserva. Aí ele termina a temporada meio a meio, jogando como titular, como reserva, titular, reserva, oscilando bastante. Por que eu acho que não cabe no Flamengo hoje? O Flamengo recusou proposta de 9 milhões de euros pelo Emerson Royal no Aston Villa.
Se tivesse uma disposição de fechar com outro lateral, imagino que ele teria avançado nessa tratativa com o Aston Villa. Esses 9 milhões de euros equivalem a quanto o Flamengo gastou para a compra do Milan. O único ponto é, o Aston Villa, o Milan, a operação do Flamengo com o Milan acabou ficando em mais de 9 milhões de euros, porque você paga imposto e paga comissão. Então, para o Flamengo fazer negócio com o Aston Villa, havia a necessidade de o Aston Villa elevar esse negócio para 11 ou 12 milhões de euros. E Flamengo e Botafogo devem ganhar nos próximos dias um concorrente na briga pelo volante Danilo, que pertence ao Botafogo e jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. É que o Newcastle está de olho no atleta e já definiu Danilo como um substituto natural caso as tratativas para a venda do Bruno Guimarães avancem. Bruno, também jogador da seleção, interessa ao Arsenal. Durante a Copa do Mundo, o clube gigante do futebol inglês de Londres chegou a fazer uma oferta oficial de 55 milhões de libras. O Newcastle recusou essa primeira proposta, mas a ideia do Arsenal é avançar numa nova oferta. A percepção no Arsenal é de que o Bruno Guimarães seria um enorme acréscimo para a próxima temporada. Ele agrada e se encaixa perfeitamente ao futebol que o Arteta pretende implantar no próximo ano. Próximo ano, quando eu falo nessa temporada que está por começar, né? O Newcastle reluta, vai insistir para a permanência do Bruno Guimarães, mas se o negócio avançar, o Danilo será a primeira opção. E é importante registrar que o Danilo tem afirmado para palmeirenses, para rubro-negros e para quem quiser ouvir que a volta à Premier League é hoje o seu grande objetivo. Se não existirem propostas de lá, ele vai se sentar para conversar sobre as chances de defender Palmeiras ou Flamengo, com preferência para o Palmeiras. Ele entende que voltar para o clube que o formou seria algo legal e que se mudar para o Flamengo, deixando o Botafogo, poderia lhe causar problemas com a torcida botafoguense, e ele é grato ao time atual. E Emerson Royal fica ou não no Flamengo? Essa pergunta foi feita ao lateral direito depois da vitória do Fla por 2-0 contra o Lausanne, amistoso disputado nessa quarta-feira lá em Algarve, em Portugal. Foi a primeira vez que o Emerson Royal teve a chance de falar sobre a proposta do Aston Villa, de 9 milhões de euros ou 52 milhões de reais, que foi recusada pelo Flamengo. Abre aspas para o Emerson Royal: estou com a cabeça no Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta, porque mostra que meu trabalho está sendo feito. Então, estou com a cabeça agora no Flamengo e não sei sobre o meu futuro. O que acontece nos bastidores? O Flamengo gostaria de vender o Emerson Royal por pelo menos 12 milhões de euros, para que todo o investimento feito na compra do atleta fosse recuperado. O Flamengo gastou 9 milhões de euros para tirá-lo do Milan, mas teve também pagamento de impostos, além de comissão. E somente o negócio ficaria no 0-0 a partir dos 12 milhões de euros. O Aston Villa ainda não sinalizou com a intenção de melhorar a proposta. Para completar, o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, entende que vai ser difícil encontrar um substituto para o Emerson Royal para o restante da temporada. Ele ficaria apenas com o Varela. E o Leonardo Jardim hoje é contrário a essa negociação. Só para completar, contar que José Boto, executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre 3 reforços que ele gostaria de ter entre atletas que se destacaram na Copa do Mundo, fora daqueles grandes nomes, como Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e companhia. Para Boto, Diomandé, atacante da Costa do Marfim, Nusa, atacante da seleção norueguesa, e Boadi, volante da seleção marroquina, seriam 3 grandes achados para o Flamengo. É importante registrar que nenhum dos 3 está na mira do Flamengo, nem será contratado, até porque são jogadores de perfil para investimento altíssimo, que os grandes clubes do futebol europeu vão tentar para a próxima temporada. O Belton Lindomar: boa noite, Nico. Perfil equatoriano. Império Futebol divulgou o interesse do Grêmio no Plata. Tomara que seja real, confirma para nós. Vou fazer isso agora mesmo. Vou acionar uma fonte gremista, quase que eu falo boa noite. Lá no Equador, estão afirmando que o Grêmio quer o Plata do Flamengo. Tem alguma verdade nessa história? Se tiver resposta, também já conto para vocês. Estão mencionando bastante gente. Eu gosto quando assim, quando vocês vão mandando as perguntas e a gente vai tendo a oportunidade de esclarecer ao vivaço. Beleza? Combinado? Que mais? Peraí. Deixa eu pegar a próxima aqui, ó. O Marcos Elias: Arena do Flamengo para 85 mil lugares. Marcos, enquanto o BAP for o presidente do Flamengo, eu não vou botar muita fé nessa história de estádio para o Flamengo não, tá? Falando bem sincero com vocês.
Eu acho que o BAP tem tido outras prioridades e é o direito dele. Ele acha que investir na construção de um estádio tiraria grana do departamento de futebol. O Boto não vai contratar ninguém não para o Flamengo. O Leonardo Jardim, o técnico do Flamengo, antes do jogo contra o Lausanne, que o Flamengo ganhou com facilidade, o Leonardo Jardim disse que quer um meio atacante para jogar ao lado ou na função do Arrascaeta e quer também a contratação de um ponta. Essas são as duas metas, os dois alvos do Flamengo para o restante da temporada. O curioso é que o nome mais especulado é do Danilo, que é volante, e o sonho mais antigo no Flamengo é de contratar um centroavante, mas não são as duas prioridades, né? As duas prioridades do técnico do Flamengo hoje são a contratação de um atacante de lado de campo, um ponta, também de um meio-campista, um camisa 10. O camisa tecla já há algum tempo, né? O Isaías quer saber, boa noite, Nicola, esse time que o Flamengo fez amistoso hoje lá em Portugal é da primeira divisão, o Lausanne é. Viu? Vamos ver como é que foi a classificação final do Lausanne na última temporada do Campeonato Suíço. Lausanne. Estou abrindo aqui, tá? Fundado em 1896. É antigo, hein, mano? É antigo. Hoje foi 2-0 para o Fla, tá? Primeira derrota do Lausanne na pré-temporada. Eles tinham 3 amistosos, com 3 vitórias. Eram 13 gols marcados e nenhum sofrido. Mas o confronto com o Flamengo não foi muito bom para eles. E olha que o Fla poupou titulares durante boa parte do jogo. Ele foi colocando o titular só no decorrer da partida, porque o Flamengo estava meio que se poupando para o jogo de sábado contra o Benfica. Esse sim, muito mais importante, com todos os ingressos vendidos de forma antecipada, tá? O Lausanne havia disputado o campeonato suíço na última temporada e ficado na 9ª colocação. Cara, ele disputou Conference League, tá? Na temporada passada ele disputou o qualificatório da Conference League e conseguiu a classificação. Na Conference foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não foi uma campanha de tudo ruim não, tá? No campeonato, estou vendo aqui que ele termina em 9º e em 3º. Eu acho que ele terminou em 9º na classificação geral. Isso. E aí, em 9º. Mas é a primeira divisão sim, tá? É bem abaixo, né? Não deu nem pro cheiro. E olha que o Flamengo jogou poupando titulares durante a maior parte do tempo. Fala, rapaziada boa, chegamos aí com mais um giro de notícias atualizadas, exclusivos e importantes do Flamengo nesta sexta-feira, dia 10 de julho, com muita informação do mercado da bola. Para vocês que gostam do nosso conteúdo, já chega deixando um like, se inscreve no nosso canal e ativa o sino das notificações para você ficar sempre atualizado com tudo que está sendo falado pelo lado do maior Copa do Brasileiro do mundo. Claro que a gente está falando do Flamengo, mas não. Então um grande abraço para vocês, obrigado por tempo todo estar nos acompanhando até o final. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Combinado? 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 Nobody.